Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14. Lucas 11. Do 14 em diante, versículo 14 a seguir. Lucas 11, 14. Quem achou diz amém aí? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém? Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Aqui estamos, Senhor, para te adorar, para te buscar e meditar na tua palavra. Continue falando nas nossas vidas e nos nossos corações, Pai, e cremos nas bênçãos que o Senhor já está derramando aqui. Por isso já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Tentarei aqui ser breve, mas é uma palavra que é um assunto que já tem uma semana que está no meu coração. Nós tivemos aqui no sábado, foi sexta-feira, nós tivemos um encontro de homens aqui, e Deus me levou a falar sobre isso, e eu pedindo a Deus a palavra para hoje, e Deus insiste a falar sobre isso, eu digo, amém, Senhor, amém. É algo importante, necessário para a vida da gente. Sabe, amados, eu não sei se você já teve a sensação, mas às vezes parece que a gente vive num mundo de disputas, de competição. Às vezes, Douglas, a gente nem percebe, mas parece que de alguma forma a gente está assim sempre, sei lá, querendo estar certo, ou querendo estar com a razão. E quando às vezes a gente se depara com alguma coisa contrária, com alguma coisa que é diferente, com o nosso pensamento, aí gera um choque que acaba, sabe, a gente vai meio que se dividindo e meio que se desentendendo. Acho que a palavra é essa, há desentendimento entre nós. Na sexta, Deus falou aqui conosco sobre o dia que Deus destruiu um projeto. Foi lá em Gênesis, ele chegou e acabou com tudo, né? No início, a humanidade falava uma só língua. E aí, nessa época, né, irmão Roberto, os homens lá, tudo, rapaz, nós somos os caras, a gente é bom demais. Vamos fazer o seguinte, bora construir uma cidade, bora. Vamos fazer uma torre, vamos, só se for para topar no céu, é agora. E eles se uniram para levantar uma torre. Aí o propósito, Gênesis diz assim, para que o nosso nome fique famoso, para só ver, ó o que eu fiz, ó o que a gente fez. Aí Deus deu uma olhada assim, sabe, isso aí não está certo não, esse povo aí, isso aí não tem nada a ver com o que eu pedi para eles, e eu estou vendo que esse povo é como um só, e se eu não fizer alguma coisa logo, Elisângela, nada do que eles quiserem fazer vai ter impedimento.
Eu não sei se ele estalou o dedo, se ele soprou, mas num gesto, Deus confundiu a língua de todo mundo. E ninguém passou a se entender mais. Ninguém se entendia. Dali surgiu os idiomas, né? Por isso que hoje a gente tem que se matricular em escola de língua, aprender inglês, porque teve essas coisas todas aí. E nesse desentendimento, aquele projeto acabou. Aí o tempo vai passando. E às vezes a gente vai se deparando com essas situações. Veja só. Por um lado, Deus ele tem esse desejo. Deus ele na sua essência, ele já fala de uma unidade. Porque Deus ele é três e ao mesmo tempo ele é Deus, ele é mais um só, em unidade, em harmonia, em perfeita comunhão. Aí vem muitas situações. Quando Jesus vem aqui nesse episódio, Jesus aqui diante de mais uma crítica dos fariseus, de mais uma acusação, ele aqui de novo fala dessa verdade. Ele diz: olhe, nenhum reino dividido pode subsistir em si mesmo. Nenhuma instituição, nenhum grupo, ninguém que se divida vai conseguir subsistir. Na divisão, no desentendimento, a gente acaba se tornando frágil, vulnerável. E quando a gente vai ainda mais fundo na palavra, vai perceber que essa é uma das fortes estratégias do inimigo das nossas almas. Porque se tem um cara que gosta de dividir, é ele. Lá no céu ele arrumou confusão com Deus, e a terça parte dos anjos desceu com ele. Foram contra Deus. Estou falando do Lúcifer. E um terço dos anjos rachou ali, rompeu com Deus. E ele sabe que essa estratégia é terrível. Porque sabe aquele pensamento que às vezes a gente tem, aquela sensação às vezes de uma competição, né? Porque eu penso diferente de você, porque eu sinto diferente de você, e isso de repente torna você potencialmente um inimigo meu. E às vezes, amados, isso vai e vem se intensificando nos nossos dias, às vezes dentro da própria casa. As pessoas estão mais divididas. Aí isso ardeu muito no meu coração, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? O nosso país, gente. Eu gostei cadê o Ítalo? O Ítalo está ali no escuro. Eu vi aquela mesma história, Ítalo, do cuscuz, só que com Naruto. Foi. Também é demais, né? Assim, se você vota no A, tudo bem. Se você votar no B, tudo bem. A gente não vai deixar de ser amigo por causa disso, porque a gente não vai brigar por causa de deixar a amizade por causa de política. Agora, se você não gostar de cuscuz, aí não tem mais acordo comigo. Palavra do filósofo Ítalo ali, né? Mas o que é que, pastor, diante disso, Jesus fala aqui sobre um grande mal, amados, que chega às vezes no nosso meio, a gente nem percebe, que é a divisão. A divisão é uma coisa que tem, sabe, de uma forma sistemática, acabado com estruturas como família. A gente está vendo um país dividido, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem grupo de WhatsApp que é grupo de família, que está pegando fogo, que estão sabe? Aí diz: espera aí, tem alguma coisa, como eu costumo dizer, tem alguma coisa errada que não está certa nessa história. E a gente vai entrando nisso. Vem essa coisa da competição, vem as redes chamadas redes sociais, que eu questiono essa questão de social nessas redes, porque elas estão mais fazendo uma dessocialização do que juntando mais as pessoas. Está nos dividindo mais do que nos unindo, sabe? E aí a gente vê que quando isso se intensifica, quem perde somos nós. A gente vai se enfraquecendo.
Isso é tão forte. E outra, a gente olha para isso hoje e acha que isso é coisa de agora, de quando criaram a internet. Não. Lá, quando começou a igreja, lá no início da igreja, a igreja de Corinto, uma igreja que deu muito trabalho para o nosso querido e amado Paulo. Os irmãos se dividiam lá de uma forma muito triste. Dizia assim: não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem, dentro da igreja. Aí Paulo chega lá e diz: não é assim não, gente. Não, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Que negócio tem sendo doado? Eu sou do Senhor Jesus, vocês são do Senhor Jesus. E lá em Coríntios, ele faz esse apelo, que está lá em 1 Coríntios 1,10. Escute. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja o que, irmãos? Divisões entre vocês, e sim que todos estejam como? Unidos num só pensamento e num só parecer. A coisa lá era tão forte que Paulo rogou, suplicou, implorou para que os irmãos pudessem se entender. Sabe? É uma coisa que é intensa. E esse pedido é mais que pertinente. Porque só quando realmente a família, vou falar de família no contexto geral, contexto igreja, tudo. Quando a família se une num propósito em Deus, essa família é forte. Só realmente unido, até porque todos nós precisamos de Deus e todos nós precisamos uns dos outros. Quem está entendendo isso? E vem um detalhe importante. Esse sentimento, às vezes de disputa e de competição, ele não é de Deus. Ele não é do Senhor. Paulo vai dizer que a nossa luta não é um contra o outro. Não. Essencialmente, nós estamos numa luta espiritual. Estamos na igreja, a gente tem que falar das coisas de igreja e da palavra. Ei, essa pessoa que está perto de você, não, nós não somos inimigos. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa batalha é com um reino que a gente não vê. Mas um reino que quando a gente não vê, não percebe, e não tem discernimento nesse reino, podemos estar sendo diretamente influenciados por esse reino e sendo aqui usados como instrumento de divisão. Quem está entendendo isso? Paulo reforça lá em Efésios capítulo 6. Deixa eu abrir aqui, por favor. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Versículo 10 em diante diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Conseguiu entender agora? Quando Jesus diz que o reino dividido não subsiste, os inimigos de nossas almas vão trabalhar para nos dividir. Imaginar que nós somos inimigos uns dos outros, que temos que estar sempre uns contra os outros. E não é essa a nossa batalha. A nossa batalha é espiritual. A nossa batalha é contra esses principados, essas autoridades que trabalham, vou repetir isso, de uma forma sistemática, tentando nos separar, tentando nos dividir. São espíritos que muitas vezes, diante, por exemplo, de algo que a gente passe, de algo que a gente sinta, sofra, eles potencializam essa dor. Muitas vezes com sentimentos de culpa, com sentimentos de acusação, com um coração que se endurece,
Quem está entendendo isso? E temos que orar, amados, orar para que o Senhor nos ajude a quebrar essas questões. Que a gente veja o outro como nosso irmão em Cristo, como a nossa irmã em Cristo. A gente pode ter pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, faz parte da nossa identidade. Mas escute, temos algo em comum, é o amor de Deus. Temos o mesmo Pai, que é o Senhor, que nos faz filhos, que nos faz irmãos. Sabe? Pegando o contexto que a gente está passando, um momento político. Quantas pessoas estão brigadas agora? E de repente passa a política, o candidato A ou B ganha ou perde. E aí a pessoa ficou sem o contato da outra, por causa de uma outra pessoa que às vezes nem conhece ela, nem sabe o seu nome. Você entende isso? Eu preciso pedir, Senhor, me dê esse entendimento. Eu não sou inimigo de ninguém, nem tenho inimigos. O meu inimigo, ele é invisível. E ele já é derrotado em nome de Jesus. Eu preciso compreender isso. E uma coisa que eu preciso agora trazer como referência é o exemplo que a igreja dava assim que ela começou. Assim que Jesus ele vai ao céu, primeiro que no instante literal que Jesus subiu, os discípulos ficaram tudo assim, com a cara para cima. Aí veio o anjo e disse: por que vocês estão olhando para cima? Bora. Ele foi lá preparar. Tem que organizar aqui agora. Vocês têm que continuar a missão que ele deu a vocês. Eles começam então a levar o evangelho, a pregar o evangelho. Só que detalhe, esse início para a igreja foi extremamente difícil. O ambiente era de perseguição. Ali eu digo que quem era crente missionário daí, isso era crente de verdade. Porque você dizer que era crente, que era de Jesus, já estava agendado domingo, morte no Coliseu. Podia escolher aqui, você pode ser queimado, você pode se virar comida de leão, pode ser arrastado por carroça, só porque dizia que acreditava em Jesus. E Tia Marta, o povo aceitava Jesus. O povo não tinha medo, não. E assim a igreja surgiu. Não tinha um lugar como esse, com cadeira, com porta de vidro, não. Ou era em caverna, ou era na casa de algum irmão, era sempre escondido. Eu já falei isso aqui. Quem aqui já viu um símbolo de um peixinho que a gente gosta de botar adesivo, né? O peixinho Jesus, né? Aquele peixinho ali, ele também lembra o formato de uma letra grega chamada pistos, peixe, que ele é tem a mesma fonética do nome Cristo. Então, quando ia ter um culto, aí o irmão desenhava assim numa parede aquele peixinho, fazia assim. Aí para o lado que tivesse a cabeça do peixe, ia lá que ali ia ter um culto. Porque se os romanos soubessem, ia dar ruim para eles. Eles se reuniam lá. Aí, de uma forma espantosa, porque num ambiente de opressão, num ambiente de perseguição, um ambiente tão terrível para os cristãos, a igreja simplesmente continuou crescendo. E o caminho está aqui, em Atos 2, 42 em diante. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias aos que iam sendo salvos. Amém? Deus acrescentava. A comunhão em Deus é o ambiente gerador de milagres. A comunhão em Deus
E escute, essa primeira comunhão, ela começa entre mim e o Espírito Santo. Entre eu e o Espírito Santo. Entre você e o Espírito Santo. Eu quero dizer que você, meu irmão, minha irmã, não está só. Quando Jesus subiu, ele diz: não vou deixar ninguém sozinho, vou mandar o Consolador. A partir desse entendimento e com o Espírito Santo em nós, nessa comunhão, essa comunhão ela precisa se estender também com quem está à nossa volta. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. A comunhão é aquela busca incessante por estarmos sempre unidos. Porque, ei, quem pensa que não tinha confusão aqui, tinha, gente. Teve uma hora que Paulo se irritou com João Marcos, que abandonou ele, brigou, botou o dedo na cara de Pedro. Acontecia, mas eles estavam ainda mais unidos no amor do Senhor, fazendo com que esse amor fosse sempre maior do que qualquer divergência, do que qualquer diferença. E aí na comunhão, no partir do pão, das orações, todos tinham temor. Nessa unidade Deus fazia maravilhas, Deus operava maravilhas. Sabe, é uma frase que eu repito muito aqui, sou muito enjoado de tanto repetir, mas quando eu enjoar eu repito mais ainda. Se a gente tiver que brigar, vamos brigar para se unir. Vamos brigar para a gente tentar ficar bem, unido. Porque nem o reino dividido subsiste. Sabe? Nessa noite e todos os dias, vamos orar pela nossa nação. Eu não sou velho, não tem ninguém velho aqui. Velho é o cão. Mas eu nunca vi um tempo, irmão Roberto, tão dividido como se está hoje. Você já notou isso? Às vezes até por falar de religião, falar de fé, as pessoas são terríveis, não toleram o pensamento da outra. Eli, eu me lembrei, posso compartilhar? Elisângela, ela trabalha, está num dos trabalhos dela como diarista, uma cliente dela de muito tempo perguntou, achou de perguntar em quem ela ia votar. Aí ela disse, a patroa não concordou. Mas você é assim, não, ela simplesmente pelo entendimento, pela fé dela, mas você. Aí por conta disso a patroa dispensou ela, porque ela não ia votar em quem a outra ia votar. Quantos anos você trabalhava com ela ali? Há um ano trabalhando com ela. Foi por conta disso. A gente está nesse nível. Ei, mas escute, isso não abalou ela não, porque Deus já abriu porta para ela, viu? Tá de boa. Glória a Deus. Glória a Deus. A questão é que a gente está vivendo um tempo desse. Estamos vivendo isso. Tem muita coisa todo dia que está se levantando para separar a gente. Preste atenção nisso. E por trás há uma intenção realmente maligna, tenebrosa, de dividir, de separar a gente. Só que como foi no início do culto, a gente não pode esquecer que nada é maior, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos nos unir em Cristo, vamos administrar nossas diferenças, respeitar, amar, sabe? Às vezes a pessoa, porque tem um pensamento diferente, o diferente não significa que está errado, quem está certo, quem está errado. Não, somos diferentes. E nessa unidade que precisa haver entre nós, que a gente precisa lutar para ter, quando a gente busca isso, vem a presença de Deus na nossa vida. Sabe? Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu quero dizer que você não está só não. Deus está na sua vida. O Espírito Santo está na sua vida. Você não está sozinho não. E que a gente possa preservar e lutar por essa comunhão, por essa unidade. Repreender desse nosso meio esse espírito que tenta nos dividir, que tenta nos separar. Porque divisão não é coisa de Deus. A gente tem pessoas, escute, existem pessoas que são difíceis, viu? Eu vou dizer uma coisa para você. Pode dizer? Sério, você deixa eu falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Eu estou até com medo de dizer, deixa eu me abaixar aqui. Você não é perfeito, não.
e nem eu. Viu? Você recebe isso? Mas, ouça, nós amamos e cremos naquele que é perfeito, Jesus, e o seu amor se aperfeiçoa na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, juntos com o Espírito Santo, em Cristo, a gente vai procurar trabalhar essa comunhão. Trabalhar essa comunhão. E repito, começa com a nossa vida, dentro do nosso coração, em Deus. Amém? Você fica em pé no seu lugar, por favor.